Ana Luísa e eu tenho 14 anos. Eu sou a Maria Fernanda e tenho 18 anos. E estamos aqui com um convidado super, hiper, mega especial, entendeu? Esse daqui é o nosso amigo Hernani, eu tenho 17 anos, sou de Recife e cheguei há pouco tempo aqui no nosso aula. Isso. E hoje a gente vai estudar sobre, da semana do dia 17 a 23 de fevereiro, a voz, meus conservos, que são das escrituras de Doutrina e Convênios, seção 12 até a 17, e Joseph Smith, História, capítulo 1, versículos 66 ao 75. A maior parte das pessoas do mundo provavelmente não ouviu falar de Harmony, Pensilvânia. O Senhor muitas vezes escolhe lugares humildes para realizar as coisas mais significativas de seu reino. Em uma área urbanizada perto de Harmony, em 15 de maio de 1829, João Batista apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Ele impôs as mãos sobre a cabeça deles e lhes conferiu o sacerdócio arônico, chamando-os de meus conservos. E esse foi um momento muito marcante na história da igreja. Na Bíblia lemos como João Batista batizou Jesus Cristo. João Batista tinha um sacerdócio arônico, a autoridade de Deus para batizar. Jesus foi batizado para ser um exemplo para nós. Porque ele era um ser perfeito e não precisava ser batizado, mas ele quis mostrar como deveria ser feito. Sim, eu fui batizada com 8 anos e foi meu pai que me batizou. Eu também. Eu também. Todo mundo. Uma dádiva, né? Exatamente. O dia foi muito lindo, tava chovendo muito lá. O meu também tava chovendo. O meu só tava frio mesmo. Tava lagado as ruas, tudo assim, a pessoa tem que botar uma sacola, né? Pra passar na rua. Eu lembro que eu saí tremendo assim, tipo, enrolando na toalha, aí tinha um elder que ele falou para as criancinhas irem me esperar sair, e tipo, ele ficou, nossa, agora eu tô gelando, tipo assim, tô frio. Eu tava calor no dia, mas tinha chovido antes, então... Mas a sensação que mais marca é realmente o nosso batismo, quando a gente é mergulhado nas águas. Inclusive, recentemente eu fiz 10 anos de batismo. 10 anos. Eu tenho quantos anos? Peraí. Eu tenho 6 anos de batismo em alguns meses. 9 e um pouquinho. De muita coisa. A gente é muito velho, entendeu? Mais de 2 anos. E no Bem Segue-me dessa semana, vamos ver também sobre o recebimento do sacerdócio na terra por meio de Joseph Smith, quando ele recebe o sacerdócio arônico por meio de João Batista. Enquanto Joseph Smith traduziu o livro de Mormon, ele e Oliver Cowdery leram sobre o batismo nas placas. E aí eles quiseram saber mais e eles foram orar para aprender mais sobre aquela passagem e tal. Então, Deus mandou João Batista para lá para falar sobre isso. E aí João Batista apareceu para eles e deu para eles o sacerdócio arônico. E então ele deu para Joseph Smith e para Oliver Cowdery. Aí um batizou o outro. Joseph Smith batizou Oliver e Oliver o Joseph. A autoridade de Deus para batizar estava na terra novamente. Joseph e Oliver batizaram um ao outro no rio. Podemos ser batizados também com o sacerdócio arônico na terra, como Jesus Cristo foi. Eu acho importante também a gente lembrar da importância realmente, né, do batismo. Porque no caso, todos nós aqui, nós nos batizamos ainda crianças. E apesar de a gente já ter uma boa idade para entender o que a gente estava fazendo, muitas vezes pessoas nascidas na igreja esquecem da responsabilidade, ou ao longo dos anos, a responsabilidade que é, né, ser batizado, do convênio sagrado que a gente faz. Então é algo muito importante a gente sempre refletir se a gente está cumprindo com esse convênio, né? Estudar mais sobre, ajudar as pessoas, chorar com as que choram, ajudar as que necessitam de consolo, Tomar sobre si o nome de Cristo, ser testemunhas deles em tantos lugares e também estarmos sempre nos arrependendo para ter a presença do Espírito, merecermos a presença dele no nosso dia a dia. Até porque Jesus Cristo falou, né, que todos aqueles que serão na igreja serão salvos. Mas não todos que são batizados na igreja dele. Mas os que são na igreja são que realmente seguem a Cristo e fazem as coisas que Cristo faz. Então, esses são os da igreja de Cristo que serão salvos. Então a gente tem que sempre buscar servir a Cristo e ser como Ele. Servir ao próximo, ajudar as pessoas e ser uma boa pessoa. Quem Ele é. E essa revelação que falava sobre o sacerdócio foi ocorrido na primavera, né? De novo, de 1835. Então essa revelação foi explicado para ele o nome do sacerdócio, que fala assim: há na igreja 2 sacerdócios, a saber, o de Melquisedeque e o arônico, que inclui o sacerdócio levítico.
A razão de primeiro chamar-se sacerdócio de Melquisedeque é que Melquisedeque foi um grande sumo sacerdote. Antes de sua época, chamava-se Santo Sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Mas por respeito ou reverência ao nome do Ser Supremo, a fim de evitar a repetição frequente de seu nome, eles, a Igreja, na Antiguidade, deram a esse sacerdócio o nome de Melquisedeque, ou seja, sacerdócio de Melquisedeque. Todas as outras autoridades ou ofícios da Igreja são apêndices desse sacerdócio. O segundo sacerdócio chama-se sacerdócio de Arão, porque foi conferido a Arão e sua semente por todas as suas gerações. A razão de ser chamado sacerdócio menor consiste em que ele é um apêndice do maior, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, e tem poder para administrar ordenanças exteriores. Eu achei legal que você enfatizou aqui na primavera, porque tudo tem um simbolismo. A primavera, ela não traz só muitas flores, muitos animais, ela traz realmente uma renovação para a terra, né? E foi exatamente o que aconteceu. Com a restauração do Evangelho, a gente pôde passar por todo esse tempo de escuridão, sem um sacerdócio na terra, para poder vivenciar literalmente essa primavera espiritual, essas oportunidades e esses anos, né, de ouro, de luz. As flores renascem, a gente renasce também. Sim. Tem todo esse simbolismo. Uma relação muito interessante que eu gosto também que a primeira menção do sacerdócio nas escrituras se encontra no Velho Testamento. E lá fala que, eu vou até ler aqui porque era melhor, né? 12, que seria Êxodos 40, versículo 12. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda de congregação, e os levarão com as águas. E queria repete. E vestirás Arão com as vestes santas, e os ungirás, e os santificarás para que sirva como sacerdote. Então, o que ele está falando que na tenda, que seria o templo naquele tempo, necessitava de um sacerdote. E Arão, no qual é chamado sacerdócio, chamou os filhos de Levi, que também é chamado sacerdócio de Levi, para serem ungidos. E essa unção seria o que a gente chama hoje de sacerdócio arônico. Então, o sacerdócio arônico é utilizado para organizar alguns rituais, por exemplo, o sacramento, que é muito importante para nós. E, na antiguidade, o sacerdócio também era utilizado para o sacrifício dos animais. Só que hoje a gente não sacrifica os animais, porque Jesus Cristo falou que nos é necessário um sacrifício de coração agora, que é o batismo. É muito interessante esse ponto também. E o legal da primavera também, além do que eles dois falaram, é que também foi a primavera do século. Porque a partir de quando Joseph Smith teve a revelação, aconteceu muitos avanços, tanto na tecnologia, medicina, enfim, em vários outros aspectos. Verdade. Bom, João Batista era servo de confiança de Deus que batizou o Salvador e preparou o caminho para a sua vinda. Para aqueles dois jovens de 20 e poucos anos, Joseph e Oliver, a experiência de ser chamados de conservos de João deve ter feito se sentir humildes ou até impressionados. Naquela época, Joseph e Oliver Cowdery eram relativamente desconhecidos, assim como a própria cidade de Harmon. Mas a questão sobre servir na obra de Deus sempre se tratou de como servir, e não do quanto a pessoa vai ficar conhecida. Por mais que sua contribuição pareça pequena ou passe despercebida, você também é como servo na obra grande e maravilhosa do Senhor. Eu vi recentemente uma entrevista do Lucas Guerreiro, do Líder Verdadeiro, eu acho que é esse nome. Líder Verdadeiro. Em que ele estava falando, né, sobre o porquê ele fazia os estudos, né, das escrituras para as pessoas e sobre as pessoas tomarem o cuidado de não fazer para se tornar conhecidas, mas fazer para compartilhar o Evangelho. Senão você vai estar fazendo obras sacerdotais, né? Que você está buscando toda a glória para si mesmo com as coisas do Senhor, ao invés de só querer ajudar, né, a espalhar o Evangelho, se fortalecer e fortalecer o próximo. Por exemplo, quando Jesus Cristo estava no Sermão da Montanha, ele falou que ao gente orar, a gente não ora onde todo mundo está nos ouvindo, fazer que nem os sacerdotes naquele momento, que eram muito raros. Eles subiam no altar e oravam em voz alta para todo mundo olhar e falar: olha, ele está orando ali, olha que rapaz bom, né? Mas a gente fazia o quê? No canto da nossa casa, onde ninguém vê. Porque justamente a gente não tem que buscar a glória dos homens. Fazer esses vídeos para, por exemplo, ficar famoso e os homens falar: olha esse rapaz, como é um exemplo, né? Mas a gente tem que buscar a glória de Deus. Depois que ele dá esse exemplo para a gente. Ele faz esses vídeos e para nos ensinar, ele nos ajuda. E assim, ele está buscando a glória de Deus, a gente percebe isso nele, né?
Sim, e ao mesmo tempo que ele grava vídeos sobre o Bem Segue-me, com certeza que nem a gente faz também, só que a gente aprende mais do que vocês, né, que estão escutando. Então, nosso estudo a gente busca mais para explicar certinho, então acaba que a gente aprende mais do que vocês. E eu também achei legal essa parte do estudo desse Bem Segue-me, porque também me lembrou da importância dos chamados, não importa quais sejam. Porque, como fala, né, é a forma como você serve e não quanto você vai ficar reconhecido por aquilo ou a importância daquele cargo. Eu lembrei de uma história, eu não lembro exatamente onde eu ouvi, mas eu lembro que eu ouvi um discurso na sacramental de um irmão que ele foi chamado para entregar os inários, arrumar os inários e ficar na porta. E ele se dedicou tanto para aquele chamado, por mais que fosse pequeno, e ele pôde ver as bênçãos na vida dele. Então, muitas vezes, a gente pode ficar desanimado, tipo, é só uma designação que o bispo me pediu pra ir lá. Ou, é só eu estar lá na igreja, arrumar tudo e tal. Mas não é o que você está fazendo, e sim a forma que você está fazendo. Você ofertar pro Senhor o seu melhor. Assim como a diferença de Abel e Caim. Que Abel, ele não deixou o Senhor feliz com a oferta dele, porque ele era mais bonito, ele era mais forte, ele era mais legal. Não, porque ele realmente foi lá e entregou o melhor dele. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Não só para nós mesmos, mas também ao valorizar o serviço do próximo na nossa aula, na nossa família. Sim, então todos os chamados da igreja, todos os cargos da igreja são importantes e, se faltasse uma coisinha, já não ia ser a igreja que conhecemos hoje, porque todos importam. E recebemos grandes bênçãos quando honramos nossos chamados. Tem uma escritura muito interessante, fica em Romanos 12, que fala assim que ninguém pode participar dessa obra mesmo que seja humilde. Então, a gente é humilde quando a gente aceita um chamado como esse, né? Apesar de a gente parecer não é tanta coisa, a gente é humilde. E lá na frente, na escritura fala também, sendo temperante em todas as coisas, em tudo que ele for confiado. Então, quando Deus confia algo a gente, ele sabe que, por exemplo, se for algo pequeno, talvez pequeno para nós, se a gente der de todo o nosso coração fé, poder, mente e força, ele sabe que a gente pode confiar, que Deus pode confiar na gente. Então a gente tem que ser como está dizendo na escritura, que qualquer coisa que Deus nos confia, a gente age com amor, né? E esse irmão que, mesmo que era só para entregar os inários, ele fez realmente com amor com tudo que ele recebeu. Então a gente tem que ser assim, né? Então a gente já sabe que Joseph recebeu o sacerdócio junto com Oliver Cowdery. Mas, o que é o sacerdócio? É a autoridade e poder concedidos por Deus ao homem para agir em todas as coisas relacionadas com a salvação da humanidade. Os membros da igreja do sexo masculino, que são portadores desse sacerdócio, são organizados em quórums e autorizados a realizar ordenanças e exercer certas funções administrativas na igreja. A palavra sacerdócio tem dois significados. Primeiro, o sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus. Sempre existiu e continuará a existir para sempre. Por meio do sacerdócio, Deus criou e governa os céus e a terra. Por meio desse poder, ele exalta seus filhos obedientes, levando o efeito à imortalidade e à vida eterna do homem. Que esse é o dom mais importante e mais especial que nós podemos ter, que é a vida eterna. E o segundo, que na mortalidade, o sacerdócio é o poder e a autoridade que Deus concede ao homem para agir em todas as coisas necessárias para a salvação dos filhos de Deus. As bênçãos do sacerdócio estão ao alcance de todos os que recebem o Evangelho. Então, e também vale destacar que ele nos ajuda quando estamos, por exemplo, doentes e nosso pai ou, enfim, alguém que tem o sacerdócio dá uma bênção em nós e nós nos sentimos melhores, ou até melhoramos. É muito importante destacar que o sacerdócio ele nos ajuda a voltar para a presença do Pai Celestial. Por exemplo, se o sacerdócio não estivesse mais na terra, a gente não conseguiria ser batizado. E se a gente não fosse batizado, a gente não faria o caminho que o Senhor quer que a gente faça, né? Então, por exemplo, o sacerdócio de Melquisedeque também é utilizado para muitas coisas desde o tempo. E ordenança que é necessário para a gente voltar para a presença do Pai Celestial e ficar no maior reino de glória com Ele. Então, o sacerdócio arônico, Deus de Melquisedeque, é concedido para a gente utilizar os poderes que Deus quer que a gente utilize, as pessoas dignas que utilizam Ele, para o bem dos homens, para o bem de todos nós que estamos aqui, para abençoar, para dar consolo, para ser um bom líder, para fazer essas ordenanças do templo, e aqui, por exemplo, o batismo, e o sacerdócio é utilizado para isso, para nos ajudar.
Uma irmã chamada Claudia Rothkalt, não sei falar direito, membro da Alice Lake Canyon 14, em Florida, ela deu um discurso na conferência de abril de 2020, em que ela fala que por meio do sacerdócio podemos ser elevados. O sacerdócio traz luz ao nosso mundo. O sacerdócio ele nos abençoa de diversas formas, ela cita isso bastante. Não só ao compartilharmos o sacramento, mas também através de bênçãos de saúde, através da nossa bênção patriarcal, entre demais outras bênçãos. Porque não só aos homens portadores essas bênçãos são concedidas, mas também a todas as pessoas ao seu redor. Se um homem é digno de ter o sacerdócio e age de acordo com os sussurros do Espírito, ele abençoa não só a vida dele, mas a vida de outras pessoas, principalmente de sua família, trazendo bênçãos não só de saúde, mas espirituais, financeiras e demais outras coisas. E também as irmãs, né? Porque muitas vezes as pessoas, aula sobre sacerdócio, eu nem tinha sacerdócio, eu via muito isso quando eu estava nos valorosos. Mas nós também somos participantes disso, porque nós podemos receber as bênçãos do sacerdócio, mesmo não sendo portadoras dele, ao apoiarmos e servirmos de todo o nosso coração, estarmos sempre ligadas ao Pai Celestial e sempre próximas dele, a gente vai poder usufruir das bênçãos do sacerdócio, mesmo que a gente não o tenha, ou eu não posso abençoar a pessoa quando ela precisa, mas o nosso serviço, ele liga as bênçãos do sacerdócio a nós. Sim. Então, pra gente entender o sentido do sacerdócio de Melquisedeque no passado, na antiguidade, eu vou ler pra vocês o que fala, né? Que fala assim, que a pessoa que realiza cerimônias religiosas para outros e que são dirigidas a Deus. Frequentemente, nas escrituras, os sacerdotes são sumos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Aqueles que recebem a plenitude da glória de Deus após a ressurreição tornam-se sacerdotes e reis no mundo celestial. Agora eu tenho uma pergunta para você, nosso convidado, que é o seguinte, na igreja a gente tem o sacerdócio arônico, só que tem o ofício de mestre, sacerdote, enfim. Aí você pode explicar pra gente a diferença e as responsabilidades que cada um tem? Posso sim. Então, no sacerdócio arônico a gente tem basicamente 4 divisões, que seria o diácono, mestre, sacerdote e o bispo. O bispo sendo o que seria como fosse o líder de todos. E não é que comanda, mas que ministra todos. Tem as chaves do sacerdócio. Tem as maiores chaves do sacerdócio arônico. Então, existem as mais básicas, que são relacionadas ao sacramento. Por exemplo, o diácono, ele distribui o sacramento, então ele pega as bandejas da água, do pão, e distribui para toda a congregação na capela. Tem os mestres, que eles preparam o sacramento. Então, antes da reunião começar, eles estão lá com as bandejas, pegam os pão, as bandejas com os copinhos d'água, enchem, botam os copinhos, e o sacerdote que abençoa o sacramento. Depois que já está no altar, eles abençoam o sacramento. Além disso, que é relacionado ao sacramento, cada um deles tem alguns deveres como ministradores. Então, os diáconos têm alguns deveres, e os sacerdotes, os mestres, e todos eles têm os deveres. Né? E assim, eu não consigo explicar eles todos certinhos aqui agora, mas se está relacionado, por exemplo, com visitas, ajudar a receber as pessoas na capela, visitantes, falar com os visitantes, colocar os hinos, por exemplo, colocar o número dos hinos lá na frente também, e está tudo isso relacionado com o pessoal que tem o sacerdócio arônico. Sim, também eles podem, quando acabam as reuniões, ver se todas as janelas estão fechadas, as luzes, os ventiladores. O zelo pela capela. O zelo. E pode parecer coisa pequena, mas não é, porque, por exemplo, se a segunda-feira a gente não vai pra igreja, né, porque não tem nada. A gente usa esse dia mais pra reunião familiar, depende das famílias, né. Então, se não vai ninguém usar à tarde a igreja pra nada. Aí deixa ligado, por exemplo, uma luz ou um ar-condicionado, sei lá. Aí vai lá, passa, terça-feira tem um esporte, pelo menos na nossa sede tem o esporte, né, que é o futsal. Então, já pensou, se vem, o ar-condicionado ficou ligado, imagina a conta de luz. Então imagina, nosso dinheiro foi gasto em vão, sabe?
Tipo, poderia não ter gastado essa quantidade Deixou de dinheiro. janela aberta, choveu, entrou pássaro, essas coisas. Vai causar um certo transtorno. Bom, no outono de 1826, um fazendeiro preeminente chamado Joseph Knight Sr. contratou Joseph Smith, que tinha 20 anos de idade, como funcionário. Knight possuía 4 fazendas, um moinho de cereais e 2 máquinas Kardashian, que preparavam lã, algodão e outros materiais para fiação. Segundo Joseph Knight Jr., filho de Joseph Knight Sr., o pai dele disse que Joseph Smith era a melhor mão de obra que ele já teve. Acrescentando que Joseph disse a ele e a seu pai que ele tivera uma visão, que o personagem apareceu a ele e disse que onde havia um livro de ouro da antiguidade enterrado, e se seguisse as instruções do anjo, ele poderia retirá-lo. Eu e meu pai acreditamos no que ele nos disse e acho que fomos os primeiros depois da família de seu pai. Joseph Knight acreditava nas declarações de Joseph Smith quanto a estar de posse das placas do livro de Mormon e quanto ao trabalho de tradução em curso, e várias vezes dera apoio material a Joseph Smith e a seu escriba, o que lhes permitiria continuar traduzindo. Muitas vezes também, se você estuda sobre a história da igreja, você percebe o quanto a família de Joseph Knight também sofreu perseguição, escárnio das pessoas, porque ele dava emprego para a família de Joseph Smith, ele ouvia e acreditava naquilo, então a perseguição ia aumentando conforme as pessoas iam acreditando. Ao falar de Joseph Knight Sr., Joseph escreveu: ele muito amavelmente, com toda a consideração, nos trouxe algumas provisões, a fim de que não fôssemos interrompidos no trabalho de tradução. Knight lembrou que forneceu um barril de peixe e algumas folhas de papel pautado para escrever, cerca de 9 a 10 sacas de grãos, 5 ou 6 sacas de batatas e meio quilo de chá. Pode ir. Joseph Knight Jr. lembrou que, a certa altura durante a tradução, Joseph precisava de $50, aparentemente para fazer um pagamento relacionado à propriedade, que ele e Emma haviam comprado. Meu pai não conseguiu arranjar o dinheiro. Knight escreveu: ele, Joseph Knight Sr., então veio a mim. No mesmo dia, vendeu o terreno da minha casa e enviou para ele, Joseph Smith, um calção com um cavalo. A pedido de Joseph Knight, o profeta inquiriu o Senhor e recebeu a revelação. Ficou ansioso para saber seu dever na obra do Senhor. Joseph inquiriu o Senhor e recebeu uma revelação conhecida atualmente como Deuteronômio 12. Da mesma forma que as revelações ditas para Oliver, seção 6, Ryan Smith, seção 11. Essa revelação instruiu Knight a guardar os mandamentos a fim de procurar trazer a luz e estabelecer a causa de Sião, e a escutar com toda a sua força. Sim. E é legal porque cada pessoa, tipo, Oliver, Hiram Smith, aí depois os irmãos Whitmer, também eles receberam um espaço, né, nos registros de Doutrina e Convênios e receberam também respostas às suas dúvidas. E a gente pode dividir a seção 12 em duas partes diferentes, que auxiliam nossos estudos, que é os versículos 1 ao 6, os que trabalham na vinha irão alcançar a salvação, que no caso seria quem ajuda, né, na igreja e tal, Participa da congregação. E do 7 ao 9, que fala: todos os que desejem e sejam qualificados podem ajudar na obra do Senhor. Então não importa, isso mesmo que a gente falou, se a pessoa tem chamado pequeno ou grande, porque não existe. Se você está desanimado, se você está triste, se está com problema, não importa. Só vai e faz, que o Senhor lhe abençoa e Ele chama a todos. E às vezes nem precisa ser um chamado, por exemplo, formal da igreja, por exemplo, o bispo, o presidente da estaca. A gente pode ter um chamado, por exemplo, de colher os inários, dar os inários, receber as pessoas na porta. Então, assim, a gente realmente pode ter esse chamado, que a gente pode servir em qualquer momento. E mesmo se a gente não tiver, a gente pode procurar os membros que precisam de ajuda. Se não tem alguém recebendo, a gente pode receber as pessoas também. Ser gentil com todo mundo. Se alguém tem dificuldade em cantar uma música, por exemplo, você está vendo um hino, você pode ir lá ajudar. Então a gente pode fazer isso. Sim, como membros, né, a gente não precisa de um chamado, porque a gente já tem os membros da igreja. Seja na forma de todo membro um missionário, mas também na forma de que todos nós somos uma grande família, então a gente sempre se ajudar. Eu gostei desse exemplo que ele falou, das pessoas de portaria, tipo, ficar na porta e recepcionar. A gente, jovens, também pode, viu um membro um não membro, um visitante, entrou lá e você vai lá, explica como que vê o inário e tal, porque é diferente. Um exemplo também é da nossa ala.
a pedido da Estaca, veio uma carta falando que os jovens podem ser recepcionistas. Então, na nossa ala, a gente fez um crachá escrito recepcionista, aí moças, aí os rapazes têm um deles. E aí eles ficam de recepcionista na porta, recepcionam todo mundo, enfim, e é bem legal. E a isso gente não é um trabalho reveza. formal, exatamente. A gente reveza entre os jovens. Isso tem me ajudado bastante, porque faz com que você sinta que a sua experiência de domingo é muito melhor. Porque uma vez eu ouvi numa conferência em que o Sedenta veio pra cá, e ele falou, muita gente tá reclamando, como é que eu posso ter um domingo melhor? E muitas vezes é a gente que faz o domingo ser ruim pra gente, quando a gente foca em cada defeito, porque problemas todos os dias tem. Mas a gente focar, tratar bem as pessoas, sorrir, buscar ser alegre, focar no porquê a gente tá aqui, prestar atenção no hino de prelúdio, nos hinos que a gente tá cantando, nos discursos, pensar, né, no sacrifício de Jesus Cristo e buscar ter um sacramento mais inspirado, em realmente prestar atenção nas orações. Isso pode mudar o nosso domingo. Isso tem ajudado bastante na nossa aula, porque eu sinto que os meus domingos, depois de ser recepcionista, por mais que a correria chegue cedo, tem sido melhores do que eu focar só em tipo, tem que chegar. E realmente o foco muda. E é bom lembrar também que o domingo não só acaba quando a gente sai da capela. Por exemplo, na minha antiga aula, o meu domingo já começava quando eu acordava, porque os elas me ligavam e falavam, manda mensagem para esse rapaz aqui, está visitando. Eu já tinha que mandar mensagem para ele, fazer uma ligação. Eu chegava na capela, eu recebia o pessoal lá, né? Tinha o sacramento depois que a gente tinha que abençoar. E logo após isso, eu nem conseguia almoçar mesmo e já ia sair com os alunos. O domingo só acabava lá para umas 18 horas que eu tinha que voltar para casa. Então, quanto mais a gente serve no domingo, melhor o domingo fica, né? Realmente a felicidade de você estar servindo. Então isso é muito bom. Sim, ajuda a ter uma semana melhor também, né? Mesmo que, tipo, eu não saí com os elders. Eu já saí com as sisters algumas vezes, mas nem todo domingo a gente consegue fazer isso, né? Então, mesmo, tipo, tô na minha casa com a minha família. Sim, é muito. Quando você não tem nada na igreja e tal, nem parece domingo. Verdade. Você passa a tarde assim, você pode Você tem reunião, aula, treinamento. É muito melhor. Então, mesmo que você não tenha nada disso pra fazer, só de você estar na sua casa, né? Porque às vezes a pessoa não tem a família no evangelho também. Só de você estar na sua casa, buscando se aperfeiçoar, vou ler uma escritura. fazer Uma ideia cartinha. muito boa poder ver a conferência. Sim. Assistir a conferência de novo. O presidente Nelson deu, né, o desafio da gente estar estudando desde a última conferência, os discursos da conferência geral para preparação. E eu tô aplicando melhor essa meta ultimamente. Eu tenho visto que tem realmente me ajudado. Então, a gente aplicar essas coisas, né? Estudar melhor as escrituras, refletir mais sobre a nossa semana, fazer metas. Uma coisa muito boa que a gente pode fazer também, por exemplo, se a gente perceber que alguma irmã ou um irmão não veio, a gente pode visitar a pessoa, né? Sim. Saber como ela está. Pode mandar uma mensagem, às vezes Verdade, já só mandar uma alegra o mensagem dia da é muito pessoa. Bom, mas eu falei assim, dos irmãos Whitmer. Mas quem eram os Whitmer? Eles foram as testemunhas do livro de Mormon. Acho que das três testemunhas das Teve David Whitman e depois Peter. Aí depois das outras teve mais da família Whitman, foi bastante dela também. Sim, porque eles tiveram um papel muito importante na história da igreja também, além de Oliver Calder, Martin Harris, Joseph Knight. Por quê? Porque, olha, eles tinham um filho, né? E se chamava David, que esse foi das três testemunhas, se eu não me engano. E ele se tornou amigo de Oliver Calder, que era um escrevente de Joseph das Placas, né? Então, isso foi durante uma visita quando eles ainda estavam em Palmyra. Aí, tipo, agora eles estão em Harmon, então já é outro lugar. Então, os pais de David ficaram, tipo assim, intrigados. Nossa, o que é isso? Tipo, meu filho tá andando com um escrevente de uma pessoa que tem placas de ouro e tal. Eles ficaram interessados em saber a história do Bismarck. Sim. Então, eles decidiram investigar mais essa história de placas. Então, o profeta, depois de um tempo, a pedido do pai de David, de ficar na casa dele. O pai dele foi e falou assim, olha, você pode ficar na minha casa porque você não precisa trabalhar, a comida sempre vai estar aqui pra você. Aí primeiro foi ele e Oliver, aí depois foi a Emma com os filhos dele.
Então, ele ficou na casa do pai do David até que o trabalho da tradução terminasse. Então, e aí a parte também dos direitos autorais até que desse tudo certo. Então, no mês de junho de 1829 foi um dos mais notáveis para a história da igreja. Por quê? Porque foi como ele não precisou trabalhar, não precisou se preocupar com mais nada, ele terminou muito mais rápido a tradução e foi nesse mês, nesse ano que foi ocorrido. Então, não só Joseph e seus escreventes concluíram a tradução, mas Joseph conseguiu fazer mais 5 revelações durante esse período. Os filhos de Whitmer, tendo recebido o testemunho da autenticidade da obra, tornaram-se profundamente preocupados quanto às suas obrigações individuais. Então, eles perguntaram para Joseph o que eles deviam fazer. E Joseph, ele foi perguntar para o Senhor e ele conseguiu uma revelação para Peter, Dave e acho que foram John. Foram esses 3 que receberam a revelação. Esta revelação e as 2 seguintes, seção 15 e 16, foram dadas em resposta a uma pergunta feita por meio do Urim e Tumim. A 14 também. Bom, a David, uma das 3 testemunhas, juntamente com Oliver Cowdery e Martin Harris, foi prometido que se pedisse com fé, receberia o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer, para que sirvas de testemunha das coisas que irás ouvir e ver. Também para que proclames o arrependimento a esta geração. David Whitmer tornou-se mais tarde uma das 3 testemunhas do livro de Mormon. E podemos dividir a seção 14 em 3 partes. Do 1 ao 6 são os que trabalham na vida e alcançaram a salvação. Do 7 ao 8, a vida eterna é o maior dos dons de Deus. E do 9 ao 10 explica que Cristo criou os céus e a terra. E podemos ver que a seção 12 e 14 foram respostas para David Whitmer e Joseph Knight, que queriam saber como ajudar na obra do Senhor. E também nos ajuda também. Assim como o pai de Joseph Smith, né, mais para o início, semanas anteriores, do Bensec, me pergunta, né, qual é o papel dele na obra. Então a gente também pode buscar não só nessas sessões, mas também orar ao Senhor e perguntar para Ele o que Ele espera que nós façamos, para que possamos servir de uma forma melhor. O Vem e Segue-me nos pede para pensarmos no que significa para você trazer a luz e estabelecer a causa de Sião. Então, para você, o que significa isso? Trazer a luz e estabelecer a causa de Sião seria a coligação diária. Então, trazer a luz seria ensinar e trazer a luz para as pessoas que não conhecem sobre essa obra. E coligar Israel, que são trazer essas pessoas para a capela, e que elas sejam batizadas e sejam parte do convênio abraâmico também. Então, seria isso que significa essa frase para mim. E a gente vale destacar também que Sião não é um lugar, sabe? As pessoas que acreditam na igreja, na autenticidade da igreja, enfim, isso é Sião. Então não precisam se mudar para, por exemplo, Salt Lake City para participar da coligação de Israel e de fazer parte de Sião. E bom, no início da restauração da igreja, né, realmente Sião era um lugar, eles falavam de Sião como um lugar em que eles poderiam viver o evangelho sem a perseguição, sem o julgamento das pessoas, em que eles poderiam prosperar fazendo as coisas certas. Mas hoje em dia, em que o Evangelho já foi restaurado e nós estamos nos preparando para a segunda vinda do Salvador, Sião é onde nós estamos buscando viver o Evangelho. Nosso coração. O Senhor falou que quando tiver um grupo reunido buscando a Ele, Ele estará com eles. E Sião são os puros de coração. Mas não que nós sejamos perfeitos, mas a gente buscar até essa pureza de coração, que tanto fala nas Escrituras. Buscar estarmos servindo ao Senhor, para Ele estar habitando conosco. A gente pode encontrar nessas sessões do Vem Segue-me dessa semana o que significa trazer a luz e estabelecer a causa de Sião, que é a primeira, guardar os meus mandamentos, no caso está na primeira pessoa, né? Mas guardar os mandamentos de Deus e procurar trazer a luz e estabelecer a causa de Sião, e se nós guardarmos seus mandamentos e perseverarmos até o fim, teremos vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Bom, fala um pouco agora sobre os atributos cristãos encontrados nas sessões 12 e 17. Seção 12, versículo 8. Fala assim: E ninguém pode participar dessa obra a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo a fé, a esperança e caridade, sendo temperante em todas as coisas, em tudo o que lhe for confiado. Então, essa sessão está falando que a gente deve ter fé e ser humilde. E a gente, quando for confiado em uma coisa por Deus, a gente tem que servir de todo o nosso coração. Na seção 14, versículo 11, fala assim: Eis que tu és David, e és chamado para ajudar. Se fizerdes isso e fores fiel, será abençoado tanto espiritual,
for materialmente, grande será teu galardão. Então, na sessão 14, ele está falando com David, que se ele servir como uma boa pessoa, ele receberá bênçãos até espirituais e também materiais. Então, quando a gente segue os mandamentos de Deus e a gente tenta ser como Ele, e a gente dá todo o nosso coração para Ele de força, a gente recebe as bênçãos espirituais e as materiais também. Porque Deus, Ele quer que a gente cresça em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Tanto a espiritual, Ele quer que a gente tenha uma comunhão com Ele, que a gente tenha um relacionamento muito bom com Ele, tanto como o material também. Por exemplo, para a gente ajudar uma pessoa, a gente não tem que estar numa condição física de ajudar. Então Deus quer que a gente seja uma condição física e pode ser financeira também para ajudar as pessoas. A gente pode colocar no lugar de David, e eis que tu és Ana, eis que tu és Maria, eis que tu és Hernani. Então esse exemplo de David acontece com a gente. Tinha uma escritura que a gente fazia isso na minha aula, que a gente colocava e tu, né, tendo nascido de quantos pais, e a gente fazia essa escritura, a gente colocava na capa do celular. E todo dia a gente era aconselhado a ler aquela escritura para a gente lembrar daquilo. Então a gente pode fazer isso com muitas escrituras que se encontram na Doutrina e Convênios, livro de Mórmon, para a gente falou, que a gente vai se sentir mais envolvido, porque a gente vai buscar realmente fazer o que está escrito lá. Uma boa dica. Aqui, da versão 15, da seção 15, versículo 1, fala assim: escuta, meu servo John, e dá ouvido às palavras de Jesus Cristo, teu Senhor e teu Redentor. Outro atributo de Cristo também seria dar ouvido para as palavras dele. Uma pessoa que dá ouvido para as palavras de Cristo, ela não só escuta, mas ela ouve. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente não está só tendo aquele ato físico de a palavra entrar aqui e sair para o outro lado. A gente está ouvindo aquilo e processando o que Cristo está falando, e buscando ser como quem está fazendo e ser como Ele, né? Assim, uma coisa que eu estou repetindo bastante, é ser como Ele. É um dos propósitos que a gente tem, eu gosto muito, foi quando Cristo estava dando a oração intercessória. E lá Cristo falou que, assim como Cristo é um com Deus, Cristo quer que a gente seja um com Cristo. E esse ser um com Cristo é realmente ser como Ele. E é uma das nossos deveres mais importantes que a gente tem nessa terra. E aquele que é mais como Cristo, como é que é uma criancinha, na verdade, né? Terá o maior galardão nos céus. E isso a gente pode buscar. E acontecerá que se pedires ao Pai em meu nome com fé, acreditando, receberás o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer para que servas testemunha das coisas que irás ouvir e ver. E também para que proclames o arrependimento a esta geração. Então a gente consegue ver outro atributo que é de um cristão, que é fazer oração e pedir ao Pai Celestial. Por isso que a gente fala em meu nome, no caso, o nome de Jesus Cristo. É por isso que a gente termina a oração em nome de Jesus Cristo. E também, não só isso, mas ter fé e se permitir ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque aqui fala, né, receberás o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer, para que sirva de testemunha das coisas que irás ouvir e ver. Mas também para a gente realmente estar pronto, né, merecedor de ser instrumento nas mãos do Senhor. A gente orar e exercer a fé, para o Senhor falar, olha, faz tal coisa, ou você está prestando seu testemunho e você lembra o que falar, ou alguém precisa da sua ajuda e você sabe exatamente o que fazer. Às vezes a gente não sabe o que fazer, mas se a gente estiver em comunhão com Cristo, o Senhor, através do Espírito, vai nos inspirar para tomarmos as melhores decisões. Um exemplo muito fácil de a gente perceber isso foi quando o Neto estava indo para a casa de Labão, porque ele não tinha plano, né? E o Espírito mostrou que Labão estava bêbado, velho no chão. Então, se Neto tivesse uma cabeça meio sem saber o que fazer, mas não dando espaço para o Espírito mostrar o que ele tinha que fazer, ele não conseguiria achar Labão. Então, a gente tem que dar um espaço para o Espírito ele nos tocar. E se a gente tiver pensamento muito nas coisas do mundo, a gente não vai ter esse espaço para o Espírito. Então, se a gente sempre está ouvindo as palavras de Deus, está ouvindo a conferência, né, as escrituras, servindo a Cristo, a gente vai dando esse espaço para o Espírito. João Batista chamou Joseph Smith e Oliver Cowdery de seus conservos. O que você acha que significa ser um conservo de João Batista? Vou explicar para vocês o que significa conservo. Eu pesquisei e no dicionário fala que conservo é um sinônimo de servo.
Então, uma pessoa que ajuda. Então, conserve de João Batista, que ajuda João Batista. Que trabalha servindo juntamente com uma ou várias pessoas. Isso. Nós também somos como servos de João Batista quando nós fazemos as coisas que Cristo espera de nós. Porque não necessariamente você precisa ser um profeta, mas ao você trabalhar na obra do Senhor, você está trabalhando junto com eles, porque você está trabalhando na obra de Cristo. Sim. E ao ler que João Batista disse sobre o sacerdócio arônico na seção 13, o Bensegno faz um pedido para a gente ponderar como as chaves desse sacerdócio ajudam a cumprir a missão de João de preparar o caminho do Senhor. Então, a gente vai deixar esse convite para vocês, porque para vocês pensarem nesse convite que eles pediram de ponderar, de nós pensarmos como que o sacerdócio ajuda no cumprimento da missão que João teve. Agora que nós já sabemos, né, que João Batista foi para lá e para colocar restaurar o sacerdócio arônico, né, dando as chaves para Joseph Smith e dando a ele, a Oliver Cowdery, né, esse poder do Senhor. A gente vai estudar um pouco sobre o que são anjos, né? Porque como assim João Batista voltou e deu as chaves? Bom, a Aninha vai explicar um pouco pra gente o que são anjos. Bom, existem duas espécies de anjos, no caso de seres no céu, chamados anjos. Que são os espíritos que já possuíam um corpo de carne e ossos, e aí eles morreram. Por exemplo, João Batista, ele era uma pessoa como nós, só que ele se tornou um anjo, porque ele era uma pessoa muito boa e ajudou muito no evangelho, então ele se transformou num anjo, que já possuía um corpo de carne e ossos. E também os anjos que são espíritos que ainda não obtiveram um corpo de carne e ossos, como nós. Ou que aqueles que já tiveram um corpo e aguardam a ressurreição. No caso, João Batista. Os anjos que têm corpo de carne e ossos foram ressuscitados ou serão transladados, como Elias. O Elias, o profeta, ele foi transladado. Nas escrituras existem muitas referências aos trabalhos dos anjos. Às vezes eles falam com a voz de trovão ou ao transmitirem as mensagens de Deus, como o anjo Moroni, no quarto de Joseph Smith, que podemos ver. Ou o anjo que apareceu para Alma, o filho, quando ele estava indo contra a igreja, chamando ele para servir o evangelho e se arrepender. Ou também, homens mortais justos também podem ser chamados de anjos. Alguns anjos servem ao redor do trono de Deus, no céu. As escrituras também falam de anjos do diabo, que são os espíritos que seguiram Lúcifer, Satanás, e foram expulsos da presença de Deus na vida pré-mortal e lançados da terra. Só que esses não têm um corpo de carne e ossos. Normalmente, se eles aparecem para você, estão tentando te enganar. Não apresentam um corpo físico. São só tentando te enganar para que você acredite neles de que eles são anjos. Já falaram um pouco sobre isso, tem algumas formas de você saber, né, se é um anjo do Senhor ou não. Eu não me lembro ao certo, mas é bom darem uma pesquisada sobre isso. Então, aquelas pessoas, um terço dos filhos de Deus que apoiaram, né, o plano de Satanás, eles não receberam um corpo e vieram a essa terra para nos tentar, para trabalhar realmente nos atrapalhando na volta ao Pai. Então, eles vão estar sempre dando algum jeito de te fazer alguma coisa ruim, de te enganar, de te dar sentimentos ruins, para que você se distraia do que realmente importa. No livro de Mormon tem um exemplo bem claro, que tem um anticristo, eu não consigo lembrar o nome dele agora, mas apareceu um anjo para ele e falou que tudo aquilo que os profetas estavam ensinando era errado. Eu lembro E dessa história. lembra, né? Aham. E o anjo falou... É Corior. Coriol? Uhum. Então, o anjo falou para Coriol que ele ia ensinar que não havia um Cristo e que as coisas eram tudo normal de fazer. Por exemplo, não era errado pecar. Que todos seriam salvos porque Deus ama todos. E Coriol acreditou naquele anjo. Né? Apareceu um anjo para ele. Eu acreditei, ele acreditou naquele momento. Só depois que o profeta, que eu não lembro o nome também daquela época, explicou para ele e pediu um sinal. Coriol pediu um sinal para esse profeta. E o profeta... Acho que foi algo. Acho, não lembro. Não sei se foi em Mosias, não lembro agora. Não era. Tô falando essa semana. Mas acho que foi algo. E só depois daquele sinal, ele realmente acreditou. E lá no final ele fala que cometeu um pecado muito grande, que ele temia pela alma dele.
Então a gente deve ter cuidado. E não só anjos que podem nos enganar. Em alma. Não só, em alma, né? É. Não são anjos que podem nos enganar. Por exemplo, as pessoas do mundo também podem nos enganar. Ou, por exemplo, uma propaganda, ou algum livro, alguma filosofia dos homens. Então a gente deve ter cuidado, porque Satanás ele também não só tem os servos e os anjos, mas aqui na Terra ele também tem. E a gente falou também que o termo anjos podem ser para homens justos. Às vezes a pessoa não é um anjo, é uma pessoa como nós, mas ela foi um anjo na nossa vida. Ela ajudou a gente de alguma forma que tipo, a gente não precisou contar para ela, mas ela quis te ajudar. Então isso pode ser também, a gente usa essa expressão. Ela foi um anjo na minha vida, porque ela ajudou a gente. Agora, né, depois de sabermos o que são anjos, vamos ler um pouco algumas escrituras sobre o ministério dos anjos. Em 2 Nef 32, 2 diz: Não vos lembrais de que eu vos disse que depois de haveres recebido o Espírito Santo poderíeis falar a língua dos anjos? E então como poderíeis falar a língua dos anjos se não fosse pelo Espírito Santo? No 3 fala: Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, falam por todas as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse: banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. E em Moroni 7 diz: E por ter ele feito isto, meus amados irmãos, cessaram os milagres? Eis que vos digo que não. Tampouco os anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens, pois eis que a eles estão sujeitos para ministrarem de acordo com a palavra de sua ordem, manifestando os seus que têm uma fé vigorosa e uma mente firme em toda forma de santidade. E o ofício de seu ministério é chamar os homens ao arrependimento e cumprir e realizar a obra dos convênios que o Pai fez com os filhos dos homens, a fim de preparar o caminho dos filhos dos homens, declarando a palavra de Cristo aos vasos escolhidos do Senhor, para que deem testemunho dele. E assim fazendo, o Senhor Deus prepara o caminho para que o resto dos homens tenham fé em Cristo, a fim de que o Espírito Santo tenha lugar no coração deles segundo o seu poder, e desta maneira cumpre o Pai os convênios que fez com os filhos dos homens. Eu gosto muito que fica no segundo Nef, banquetear com as palavras de Cristo. E falar que as palavras de Cristo vão dizer o que a gente tem que fazer. Isso me lembra um pouco de Nef, porque quando eles acordaram naquele dia, apareceu ali a Rona lá, né? E ali a Rona dizia para onde eles deviam ir, só que eles tinham que ter fé. E do mesmo modo as palavras de Cristo. As palavras de Cristo estão lá escritas, e se a gente tiver fé e acreditar naquilo, as palavras de Cristo dirão para a gente ir, onde a gente tem que ir. E também, porque chamado de Eliarona seria o nosso profeta. A gente tem um profeta da Eliarona, da revista. E se a gente ler lá, as palavras de Cristo estão lá também, as palavras das conferências, tem algumas histórias lá. E se a gente ler aquilo, a gente vai ter como fosse a Eliarona de Nef, e saber para onde a gente tem que ir. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, tem muitas pessoas que encontram a resposta, por exemplo, de uma oração, quando eles leem as escrituras. Bom, e eu tenho visto uma experiência bastante com isso na minha vida ultimamente, porque como eu tava na maior correria, né, vestibular, missão, essas coisas, eu tava um pouco desesperada. E o desespero, né, é inimigo da fé. E eu não sabia muito o que fazer. E eu tinha uma frase que o Marcelo falou recentemente, assim como essa, né, de banquetearmos com as palavras de Cristo, porque eles nos dirão exatamente o que devemos fazer. Teve muito... Realmente, falava o que eu tava passando. Porque eu tava nesse limbo, né, de dificuldade, de uma idade muito cheia de escolhas, em que nós jovens sempre temos muitas escolhas que não afetam só agora. Muitas pessoas acham, né, eu posso aproveitar que eu sou jovem, mas elas afetam o nosso futuro. E com isso, essa frase, né, do Messias falava assim, que muitas vezes o Senhor, ele não tira a tempestade, né, não acalma a tempestade, ele acalma o nosso coração. E eu tava lendo e estudando as escrituras, foi muito bom para eu fortalecer mais, né, o meu hábito de estudo das escrituras, de discursos da conferência, e orar com mais empenho, algo que eu já fazia, mas melhorar. E isso teve um impacto muito positivo na minha vida. Não só, porque não estava escrito, Nanda, faça isso, mas eu pude sentir no meu coração a confirmação das minhas decisões. E também pode acalmar toda essa dúvida que eu estava tendo. Então, é muito real isso de que se a gente buscar nas escrituras, a gente realmente vai dizer o que a gente precisa fazer. Não só nas experiências deles, mas também nos sentimentos que a gente tem ao ler. Às vezes é tipo, tô lendo sobre a criação do mundo na Bíblia. Mas o sentimento que você tem não necessariamente vai ser tipo,
sobre aquilo. Muitas vezes você vai sentir a paz do seu coração em relação a tal dificuldade. E isso é muito real. Eu presto testemunho disso, porque realmente tem melhorado a minha vida. Quando eu estava tirando minha bênção patriarcal, o patriarca falou que a bênção não era só aquilo que estava escrito no papel, mas também a sensação que você teve naquele momento. Então, quando o patriarca estava dando a bênção, você teve várias visões, você teve meio que visões que você teve lá, né? Então, quando a gente lê as escrituras, às vezes a resposta não é só o que a gente está lendo lá, mas o que o Espírito está nos mostrando. E uma coisa que pode acontecer muito também é quando a gente ora. Quando a gente ora acontece muito mais, assim, eu percebo. E é sempre nas orações que a gente está mais à vontade de falar com o Pai Celestial. E tem uma escritura que fala assim: orai, porque isso fará vocês vencedores. E quando a gente está em momentos difíceis, a gente ora, e não é só aquela oração, amém. É aquela oração que realmente você está interessado em falar com o Pai Celestial. E Ele gosta disso. E Ele percebe que a gente está realmente querendo falar com Ele, que a gente tem afinidade. Tem gente que a gente pode falar por 2 horas com uma pessoa, mas com Deus a gente faz uma oração de 5 minutos. A gente tem que ter realmente essa afinidade com o Pai Celestial. E quando a gente tem isso, o Espírito está muito mais com a gente. Eu tinha o costume de, quando eu estava voltando para casa, eu morava longe da capela, eu tinha 2 famílias que podia ir de volta para casa. Uma era de Kombi, eu ficava bem rapidinho lá, e outra era de ônibus, tinha que dar toda a volta da cidade. Só que o que acontecia? Se eu fosse de Kombi, de noite eu não conseguia passar, porque tinha uma rua muito, muito perigosa lá, e eu não ia passar lá. Aí o que eu tinha que fazer? Eu pegava o caminho maior. Eu passava o dia todinho só falando, né, o caminho lá, falando com o Pai Celestial. O mesmo pensamento mesmo. E eu consigo falar que aqueles momentos são os melhores dias da minha vida. Realmente eu senti o Espírito do Pai Celestial comigo. E a gente não precisa de muito. A gente não precisa, por exemplo, estar de olhos fechados. Às vezes só a gente está pensando e falando com o Pai Celestial nosso pensamento. O Pai Celestial, ele percebe. Ele conhece nossos pensamentos, ele sabe que a gente está falando com ele. Então, se a gente orar a escritura, ou orar e ler as escrituras, a gente vai ter a resposta para essas perguntas que a gente tem. Sim. Bom, agora a gente vai estudar um pouco sobre o que é o Evangelho do Arrependimento. Em Doutrina e Convênio 74 diz: Evangelho esse que é o Evangelho do Arrependimento e do Batismo e da remissão de pecados e a lei dos mandamentos carnais, que o Senhor, em sua ira, fez com que continuasse na casa de Arão entre os filhos de Israel, até João, a quem Deus levantou, sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então, o Evangelho do Arrependimento é um Evangelho nosso, porque apesar das dificuldades, né, no caso, em Doutrina e Convênio, o Senhor está falando, né, desse Evangelho de Arrependimento, como os problemas que aquele povo tinha. Mas hoje em dia, se a gente olhar, o mundo está cheio de problemas. E sem o Evangelho do Arrependimento, né, que é o arrependimento, realmente andar de mãos dadas com todos os outros princípios ensinados, né, dentro do Evangelho, a gente pode ver que a nossa vida vai melhorar e vamos estar mais próximos do Salvador. É essencial. E às vezes a gente pode se distrair com umas coisas e a nossa conexão pode ficar um pouco mais fraca com o Senhor. Ou a gente sentir que, não estou sentindo tanto o Espírito agora quanto antes. Ou, eu não estava lendo a Escritura direito, eu não estava orando direito, eu não estava me empenhando tanto. Nunca é tarde. Eu fiz alguma coisa errada? Nunca é tarde. Você pode conversar com o bispo, você pode conversar com o Senhor. E isso ajuda. Arrependimento diário é necessário e é essencial para que a gente possa sobreviver nos últimos dias. Às vezes não, a maior parte das vezes quando a gente comete um pecado que é normal, ele coloca na nossa cabeça que não tem volta, que Deus já largou mão da gente, que a gente não tem essa oportunidade de continuar firme. Então muitas pessoas que cometem algum pecado se afastam porque acham que Deus não vai aceitar eles mais, mas não é bem assim. O elder Dale G. Rand fala assim, em seu discurso intitulado O Sacerdócio e o Poder da Expiação: devido a seu sacrifício expiatório, Jesus Cristo tem o poder e a autoridade para redimir toda a humanidade. Para tornar acessível o poder de sua expiação, ele delegou uma porção de seu poder e de sua autoridade aos homens na terra. Esse poder e essa autoridade delegados são denominados o sacerdócio. Isso permite que os portadores do sacerdócio auxiliem o Pai Celestial e Jesus Cristo em seu trabalho de levar a efeito a salvação e a exaltação dos filhos de Deus.
Isso acontece porque o sacerdócio concede a seus filhos a oportunidade de receber as bênçãos do poder da expiação do Salvador. O poder da expiação de Jesus Cristo é essencial porque nenhum de nós pode retornar ao nosso lar celestial sem ajuda. Numa parte que fala, fala assim, que permite que a levar o efeito a salvação e a exaltação dos filhos de Deus, se eu não me engano, ou é Peter ou é David Whitmer, na sessão fala que, tipo assim, no finalzinho fala que o trabalho dele, de um dos dois, era fazer isso, levar o evangelho para outras pessoas que não conheciam. Então eles foram missionários excelentes, tá, galerinha? E o Elder Dale também fala, juntamente com a sua esposa Ruth, sobre uma explicação sobre as chaves do sacerdócio, que fala assim: o termo chaves do sacerdócio é usado de duas maneiras diferentes. A primeira se refere a um direito ou privilégio específico conferido a todos os que recebem o sacerdócio arônico ou de Melquisedeque. Por exemplo, os portadores do sacerdócio arônico recebem as chaves do ministério de anjos e as chaves do evangelho preparatório do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados. Os portadores do sacerdócio de Melquisedeque recebem as chaves dos ministérios do reino, as chaves do conhecimento de Deus e as chaves de todas as bênçãos espirituais da igreja. A segunda maneira como o termo chaves do sacerdócio é usado se refere à liderança. Os líderes do sacerdócio recebem chaves adicionais do sacerdócio: o direito de presidir uma divisão organizacional na igreja ou um quórum. A esse respeito, as chaves do sacerdócio são a autoridade e o poder para dirigir, liderar e governar na igreja. Bom, com certeza vocês já devem ter se perguntado, eu já me perguntei várias vezes como seria, né, ver esses primeiros momentos da igreja. Todas as dificuldades, sensações, ansiedades, nossa, devia ser muita coisa acontecendo ao mesmo tempo com o Oliver e Joseph, né? Bom, ao longo do Oficina de História 1, dos 66 ao 75, nós podemos entender mais ou menos um pouquinho dessas coisas que eles sentiram. No 71 diz assim: assim fomos batizados. Eu batizei primeiro e em seguida ele batizou-me. Após que coloquei as mãos sobre sua cabeça, ordenei ao sacerdócio arônico e em seguida ele pôs as mãos sobre minha cabeça e ordenou-me ao mesmo sacerdócio, pois assim nos foram mandados. Mas o que são convênios e ordenanças? As ordenanças são atos ou cerimônias sagrados e formais que são realizados pelas autoridades do sacerdócio. Geralmente, as ordenanças estão relacionadas a convênios específicos ou promessas sagradas entre Deus e seus filhos. Ao fazermos convênios e recebermos ordenanças, progredimos em nossa jornada espiritual de volta a Deus. As ordenanças essenciais para a salvação e a exaltação incluem o batismo, a confirmação e o recebimento do dom do Espírito Santo, a ordenação ao sacerdócio de Melquisedeque para homens, a investidura do templo e o selamento ao cônjuge no templo. As crianças que morrem antes dos 8 anos não precisam de ordenanças para serem salvas no reino celestial, além de, claro, estarem seladas às suas famílias. Porque elas já eram puras, sabe? Não precisavam batizar. Não tem pecado, não tem pecado. Bom, Oliver Cowdery relata esses acontecimentos da seguinte maneira, né? Desses momentos que eles viveram. Esses sentimentos. Esses foram dias inolvidáveis. Ouvir o som de uma voz ditada pela inspiração do céu despertou neste peito uma profunda gratidão. Dia após dia continuei ininterruptamente a escrever o que lhe saía da boca, enquanto ele traduzia a história ou relato chamado Livro de Mormon, com Urim e Tumim, ou como teriam dito os nefitas, intérpretes. Fazer menção ainda que, em poucas palavras, do interessante relato que Mormon e seu filho Moroni escreveram com relação a um povo que foi amado e favorecido pelo céu, seria desviar-me de minha presente intenção. Deixarei, portanto, esse assunto para o futuro. E como disse na introdução, passarei mais diretamente a alguns incidentes imediatamente ligados ao surgimento desta igreja, que serão de interesse para alguns milhares que, em meio ao desagrado de fanáticos e das calúnias de hipócritas, abraçaram o Evangelho de Cristo. Nenhum homem no domínio de suas faculdades poderia traduzir e escrever as instruções dadas às nefitas pela boca do Salvador a respeito da maneira que precisa em que os homens deveriam edificar sua igreja, especialmente quando a corrupção espalhar a incerteza sobre todas as formas e sistemas praticados entre os homens, sem desejar o privilégio de mostrar a disposição de ser imerso na sepultura líquida, para responder a uma boa consciência pela ressurreição de Jesus Cristo. Depois de escrever o relato do ministério do Salvador aos remanescentes da semente de Jacó neste continente, foi fácil ver como o profeta disse que seria, que trevas cobriam a terra e densas trevas a mente do povo.
Refletindo um pouco mais, é fácil ver que na grande contenda, no grande clamor com respeito à religião, ninguém tinha autoridade de Deus para administrar as ordenanças do Evangelho, pois se podia perguntar: tem os homens que negam as revelações da autoridade para administrar em nome de Cristo, sendo que o testemunho dele não é senão o espírito de profecia, e que sua religião baseia-se em revelações diretas e por elas é edificada e apoiada em qualquer época do mundo em que ele teve um povo na terra? Se esses fatos foram enterrados cuidadosamente escondidos por homens, cujas artimanhas estariam em perigo caso lhes fosse permitido brilhar diante dos homens, para nós já não o estavam. E somente esperávamos que se desse o mandamento: levantai-vos e sede batizados. Não tardou muito para que esse desejo se realizasse. Então ele conta, por mais tempo, bastante sobre essa experiência em que eles ansiavam por serem batizados e que ele podia ver as coisas que ele estava escrevendo, que o Senhor estava dizendo para Joseph na tradução. Ele podia ver que realmente batia com o mundo de hoje. E se batia naquela época, batia ainda mais hoje, em que o mundo está em trevas e a mente das pessoas mais em trevas ainda. E muitas coisas ruins acontecem, as pessoas elas se desviam do plano inicial delas da vida, elas se perdem por dúvidas, por filosofias e por pensamentos de pensar só no agora, de viver a vida ao máximo, como se o dia não fosse chegar de amanhã, E a gente pode ver, sobre o quanto eles ficaram felizes dessa oportunidade de serem batizados e fortalecer o testemunho deles, de que a Igreja de Cristo realmente deveria ter essa revelação constante. E algo que o presidente Nelson tem dito muito para nós atualmente, de que nós devemos obter revelação pessoal, porque não é só os profetas que obtêm revelação, a gente pode obter revelação para a nossa vida, para nos ajudar. Que bênçãos do Salvador lhe concedeu por meio das ordenanças do sacerdócio. Bom, eu nunca vou ter sacerdócio, gente? Então, eu tenho por meio do meu pai. O meu pai, a bênção que eu tenho é que quando eu preciso, eu tô doente ou eu tenho alguma prova e eu fico com medo, eu posso receber uma bênção do sacerdócio, e toda vez que eu tenho essa bênção, eu sempre vou melhor nas provas, e quando é muito corrido e eu esqueço de pedir pra ele esquece de me dar, eu vou menos bem. Então, essa é a bênção que eu tenho. Então, uma das bênçãos que eu reconheço é a felicidade. E eu lembro que toda vez que eu fico abençoando o sacramento, eu consigo ver toda a capela e embaixo a felicidade. Às vezes eu não consigo esconder o sorriso, porque realmente quando a gente serve na capela, quando a gente serve na igreja, a gente vê essa felicidade. E também que o sacerdócio ele me ajudou a criar a responsabilidade. Saber que eu tenho que chegar na capela cedo primeiro foi para preparar o sacramento, para depois abençoar ele, e saber que eu tenho aquele dever a cumprir. E saber que o Pai Celestial, ele está feliz que eu estou seguindo realmente o caminho que ele preparou. E que aos dias se passarem, eu estou chegando mais perto dele. E servindo a ele também. Então, a felicidade e a maturidade foram as bênçãos mais importantes que eu recebi como sacerdócio. Eu posso citar também, graças ao sacerdócio, que as coisas na terra podem ser ligadas aos céus, e nós podemos ter famílias eternas, se nós merecermos. Eu também já tive várias experiências com o sacerdócio, principalmente de saúde, e tem uma experiência específica que eu realmente não tinha como eu ficar melhor. Nenhum dos médicos acreditava que eu poderia melhorar. E graças ao sacerdócio e também as orações de várias pessoas, assim como orações no templo, que a gente só tem os templos graças a gente ter a autoridade do Senhor com o sacerdócio, eu pude melhorar. E pude ter um testemunho, de que o Senhor, ele realmente, ele sabe o que é melhor para nós, ele nos cura, ele nos ajuda. Porque se ninguém acreditava que eu poderia melhorar e não era possível eu melhorar, eu ter melhorado como eu fiquei bem e em um tempo tão curto comparado a outras pessoas com o mesmo problema, só demonstra o quanto o poder do sacerdócio é real. Que o Senhor, ele age de acordo com a vontade dele e com a nossa fé para sempre abençoar a nossa vida. E também levando em consideração, claro que nem sempre a gente vai ser curado, porque às vezes é um aprendizado e a vontade do Senhor, de que a gente obtenha alguma coisa daquela situação, mas o Senhor, ele sempre vai nos ajudar de alguma forma. Nem sempre pessoas ao meu redor ou da minha família que estavam doentes foram curadas,
mas eu pude sentir o conforto através do sacerdócio de que aquilo era o que o Senhor queria e que aquela pessoa pode voltar a viver comigo eternamente, se eu merecer. Ou também que eu não estava sozinha, é que o Senhor estava comigo. Então o sacerdócio ele pode me proporcionar vários desses sentimentos e experiências de esperança, que só o Evangelho pode nos proporcionar. É interessante como o sacerdócio ele não só abençoa a pessoa que tem o sacerdócio. Por exemplo, eu morava perto do templo, eu só pegava um ônibus e chegava lá no templo já. Um privilégio aí, hein? Privilégio, você vim pra cá Estamos agora. esperando o tempo aqui, tá? Vai chegar, Por vai favor. chegar. 15 horas, 14 horas pra chegar no campo mais próximo. Eu não pegava é um brincadeira. ônibus e ia pro templo, Ah, às vezes eu não. saía da escola. Tchau também, tchau. Não, foi assim, é bom. Vai ser bom. Quem quiser ir pra lá é legal. É legal. Tem templo, tem shopping, tem tudo. É legal. Mas legal eu tenho. Mas legal. Verdade. E o pessoal que tá no templo também. O pessoal de lá é muito gente boa, eu gosto muito deles. E assim, eu morava assim, muito perto do templo mesmo. Às vezes eu saía da escola e já ia pro templo. E numa dessas eu peguei um papelzinho de um rapaz da Suíça do ano 1500. Nossa. Há mais de 500 anos atrás esse rapaz nasceu e hoje eu estava lá batizando ele. Então, até as pessoas que já morreram faz muito tempo, elas são abençoadas pelos sacerdócios que tem hoje. E uma coisa que eu também percebia muito foi quando eu saí com os elders. E eu vi quando os elders entravam na casa das pesquisadoras, dos membros, e eu vi que as pessoas estavam felizes de receber os elders lá. Eu vi qual a diferença que fazia. Às vezes eu ouvia o testemunho dos membros que antes dos elders chegarem lá, eles eram uma pessoa completamente diferente. E eu via como a mudança de coração deles era muito grande e que mudava para melhor. Então, o sacerdócio ele abençoa todas as pessoas, de todas as maneiras, de todas as formas. E o sacerdócio continua abençoando as pessoas. Faz testemunhos. Agora, a gente vai ver o motivo, o primeiro, o que é uma testemunha. Porque tem o depoimento das 3 testemunhas, das 10 testemunhas no livro de Mórmon. Por que tem essas 3 testemunhas no livro de Mórmon? Por que será? Em 2 Coríntios 13:1 diz: E é esta a terceira vez que vou ter convosco. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a verdade. Bom, Ana, por que o Senhor usa testemunhas em sua obra? A gente consegue ver que em Doutrina e Convênios, seção 17, versículo 3, fala assim: E depois de ter alcançado fé e visto com os próprios olhos, testificareis a respeito deles pelo poder de Deus. Isso fareis para que meu servo Joseph Smith Jr. não seja destruído, para que eu realize meus justos propósitos para com os filhos dos homens nesta obra. No 5. E testificareis que os vistes, assim como meu servo Joseph Smith Jr. os viu, e foi pelo meu poder que ele os viu, e foi porque teve fé. E no 6, e ele traduziu o livro, sim, aquela parte que lhe ordenei. E assim como vive nosso Senhor e vosso Deus, ele é verdadeiro. No 7, portanto, vós recebestes o mesmo poder e a mesma fé e o mesmo dom que ele. Então, o Senhor usa as testemunhas para ajudar a nos mostrarmos mais vividamente que é possível, sim, isso ser verdade. E é o que aparece no versículo 4 de Convênios 17. E isso fareis para que meu servo Joseph Smith Jr. não seja destruído, né? Para que eu realize meus justos propósitos para com os filhos dos homens nessa obra. Acho que realmente eles são muito importantes para os justos propósitos do Senhor. Bom, o Vinsegue pede para que leiamos o depoimento das 3 testemunhas. Então fica de estudo para vocês, porque é realmente muito importante. Ajuda nós a sentirmos o Espírito, realmente sentimos confirmação, né, se a gente buscar, assim como eles sentiram. Não necessariamente a gente precisa ver como as 3 testemunhas viram, né, mas a gente tinha um testemunho deles muito antes. Nós também podemos ter nosso testemunho. E antes melhor, né, a gente ter o testemunho sem precisar ver, do que ser como Tomé, que precisava tocar e ver Jesus Cristo para acreditar que ele tinha ressuscitado. Assim como vários outros profetas, por exemplo, Isaías, alguns profetas de Mórmon, né, Fialma, Moroni também, que foi depois de Jesus Cristo e o resto antes, eles acreditavam em Jesus Cristo, mesmo sem eles estarem lá em Jerusalém e terem visto realmente Jesus Cristo.
E Moroni, por exemplo, ele não viu Jesus Cristo indo nas Américas, mas ele tinha o testemunho de que Jesus Cristo realmente existia. E através da revelação de tudo que ele teve a confirmação de que Jesus Cristo é verdadeiro. Então, a gente não precisa ver Jesus Cristo, mas pelas palavras dele, para a revelação pessoal, assim como os outros profetas também tiveram revelação para eles, a gente pode saber que essas coisas são verdades. Então, Moroni, ele perguntou, na verdade, ele nos convidou que todos aqueles que leram o livro de Mormon eles perguntassem a Deus, em nome de Jesus Cristo, que realmente eles receberam o testemunho, assim como todos os profetas e as pessoas também receberam. E bom, essa é a aula de hoje. Esperamos O debate de o hoje. debate, Foi bom, né? nosso podcast. Esperamos a sua presença e toda a participação. E esperamos que gostem. E até a próxima semana. Tchau! Tchau.